Abraão, nascido como Abrão, foi um homem comum, vivendo na cidade de Ur, na Mesopotâmia, onde prosperava como parte de uma família importante. Ur era uma cidade rica, cheia de cultura e idolatria, e Abrão, apesar de ser parte dessa sociedade, não conhecia o Deus verdadeiro. Sua vida parecia seguir o curso de qualquer outra pessoa em sua época, até que um dia, algo extraordinário aconteceu. Deus o chamou de forma direta e transformadora. O chamado de Deus para Abrão foi um convite radical. Deus disse a ele para deixar sua terra, sua família e tudo o que ele conhecia e partir para um lugar desconhecido. Essa ordem parecia impossível, até porque Abrão já tinha uma vida estabilizada. Ele não sabia o que o aguardava, mas a voz de Deus era clara e imperiosa. Deus prometeu a Abrão que faria dele uma grande nação, que abençoaria ele e sua descendência, e que ele seria uma bênção para todas as famílias da terra. Era uma promessa que ultrapassava qualquer expectativa humana. A reação de Abrão foi uma demonstração de fé notável. Ele confiou completamente nas palavras de Deus, sem questionar, apesar da grande incerteza que pairava sobre seu futuro. Não havia garantias tangíveis além da promessa divina. A decisão de partir de Ur não foi apenas uma mudança geográfica, mas um passo de fé que mudaria a história da humanidade. Abrão, agora com uma nova missão, partiu para o desconhecido, levando consigo sua esposa Sarai, seu sobrinho Ló e todos os seus bens, prontos para viver segundo a orientação de Deus. Esse ato de obediência estabeleceu o alicerce de sua jornada com Deus e iniciou a história de um dos maiores exemplos de fé do Antigo Testamento. O chamado de Abraão não veio sem uma promessa extraordinária. Quando Deus o convidou a deixar sua terra, ele não apenas pediu que Abrão abandonasse tudo, mas também fez uma promessa que transformaria sua vida e a história de toda a humanidade. Deus disse a Abrão que o faria uma grande nação, que sua descendência seria mais numerosa do que as estrelas do céu e que, através dele, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Essa promessa foi clara, mas extremamente grandiosa. Como alguém que já era de idade avançada e sem filhos, Abrão provavelmente se questionava como isso seria possível. Deus não só lhe falou sobre a grandeza do que estava por vir, mas também deu a ele uma visão do futuro. O destino de Abraão não estava apenas atrelado a um plano pessoal, mas a algo muito maior: a formação de uma nação que traria a salvação para o mundo inteiro. No entanto, Deus não fez essa promessa de maneira vaga ou distante. Ele a apresentou com um sinal concreto, um pacto de aliança. Deus instruiu Abraão a preparar um sacrifício, selando assim a aliança com sangue. Esse pacto não era apenas uma promessa verbal, mas um compromisso divino que seria cumprido ao longo de muitas gerações. A promessa de Deus a Abraão não se limitava a bênçãos pessoais. Ela envolvia a formação de um povo que, apesar das dificuldades, seria testemunha da fidelidade de Deus. Com o tempo, Abraão entendeu que a promessa de Deus não era algo que poderia ser alcançado de maneira fácil ou imediata, mas exigia paciência e confiança. E assim, com fé, ele acreditou nas palavras de Deus e seguiu o caminho, mesmo sem ver imediatamente o cumprimento da promessa. Após receber o chamado e a promessa divina, Abraão iniciou uma jornada que não era apenas geográfica, mas também espiritual. Deixando sua terra natal em Ur dos Caldeus, ele partiu para um destino incerto, guiado pela fé na palavra de Deus. Essa viagem, que parecia ser uma simples migração, era, na verdade, o início de uma nova identidade para Abraão e, através dele, para todo o povo de Israel. Abraão, acompanhado de sua esposa Sarai, seu sobrinho Ló e todos os seus bens, iniciou o longo caminho em direção a Canaã, a terra prometida por Deus. O caminho não foi fácil e os desafios foram muitos. O deserto, os inimigos ao longo da jornada e as dificuldades de sobreviver em uma terra desconhecida testaram sua paciência e confiança. Contudo, o que se destacava a cada passo era a confiança inabalável que Abraão depositava em Deus. Em Canaã, a terra prometida, Deus apareceu novamente a Abraão e reafirmou suas promessas. Ele lhe disse que daria a terra à sua descendência, ainda que ele não tivesse filhos na época.
Mesmo sem ver a realização imediata de tais promessas, Abraão fez alianças com os moradores da região e estabeleceu um altar para adorar a Deus, marcando a importância do relacionamento que ele estava cultivando com o Senhor. Abraão não seguiu um caminho fácil, mas a jornada de fé foi fundamental para seu crescimento espiritual. Cada passo dado em direção ao desconhecido foi, na verdade, um passo mais profundo em seu relacionamento com Deus. A promessa de uma grande nação parecia distante, mas a confiança de Abraão em Deus e a sua disposição para caminhar pela fé o levaram a se tornar o pai da fé, o alicerce sobre o qual as futuras gerações de Israel seriam construídas. Ao longo de sua jornada, Abraão experimentou momentos de profunda interação com Deus. Em um desses momentos significativos, Deus fez uma aliança formal com ele, estabelecendo um pacto divino que moldaria o destino não apenas de Abraão, mas de toda a sua descendência. A aliança foi um símbolo da promessa que Deus havia feito de que Abraão seria o pai de uma grande nação e que, através dele, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Deus não apenas falou com Abraão sobre a promessa, mas confirmou essa aliança com um sinal tangível, a circuncisão. Deus instruiu Abraão a se circuncidar, assim como todos os homens de sua casa, como um sinal de que pertenciam àquela aliança. A circuncisão passou a ser um rito sagrado que simbolizava a separação do povo escolhido de Deus para um relacionamento especial com ele. A aliança não era apenas uma promessa verbal, mas um compromisso inquebrantável entre Deus e Abraão. Além disso, Deus assegurou a Abraão que, apesar de sua idade avançada e da sua esposa Sara também ser idosa e estéril, ele cumpriria sua promessa de dar-lhe um filho. Essa confirmação foi um lembrete de que as promessas divinas não dependem das circunstâncias humanas, mas do poder soberano de Deus. Abraão e Sara poderiam parecer incapazes de ter filhos, mas a promessa de Deus era maior do que qualquer limitação humana. A aliança que Deus fez com Abraão foi um marco espiritual crucial, porque não apenas estabeleceu uma relação de confiança e obediência, mas também selou um pacto eterno que atravessaria gerações. Essa aliança, que começaria com Abraão e continuaria com seus descendentes, marcaria a fundação do povo de Israel e o relacionamento especial entre Deus e seu povo escolhido. Essa conexão profunda com o Senhor seria o alicerce sobre o qual Abraão construiria sua fé e sua descendência. Apesar da aliança e das promessas de Deus, o tempo passou, e Abraão e Sara continuaram sem filhos. Já idosos, ambos haviam perdido a esperança de ter uma descendência natural, e as promessas de Deus pareciam quase impossíveis de serem cumpridas. Mas foi justamente nesse momento de aparente impossibilidade que Deus renovou sua promessa a Abraão de maneira ainda mais específica. Ele disse que Abraão teria um filho com sua esposa Sara, e que esse filho seria o herdeiro das promessas divinas. Sara, ouvindo isso, riu com descrença. Afinal, ela tinha 90 anos e Abraão já estava com 99. Ela sabia que, biologicamente, seria impossível conceber um filho naquela idade avançada. No entanto, Deus reafirmou que nada é impossível para ele. A promessa de um filho para Abraão e Sara não era uma simples previsão, mas um milagre planejado por Deus, que revelaria sua capacidade de agir além dos limites humanos. Essa renovação da promessa foi um teste de fé para ambos. Abraão, que já havia seguido a Deus em muitos momentos de incerteza, agora enfrentava uma nova prova. Acreditar que mesmo em sua velhice, Deus era fiel para cumprir o que havia prometido. Ele não apenas acreditou que teria um filho, mas confiou que esse filho seria a chave para a realização das promessas de Deus. Sara, por sua vez, embora cética no início, também aprendeu a confiar na promessa divina. Deus disse a Abraão que o nome do filho seria Isaque, que significa riso, como um lembrete de que a promessa de Deus faria Sara rir de alegria, depois de tanto tempo de espera e desespero. Esse período de espera foi um exercício de paciência e confiança para Abraão e Sara. E a confiança de Abraão, mesmo em face da impossibilidade, fortaleceu sua posição como um homem que acreditava nas promessas de Deus, sem importar as circunstâncias.
Esse ato de fé seria recompensado de forma milagrosa, mas também seria um marco na vida de Abraão e na história do povo de Deus. Apesar da promessa de Deus de que Sara teria um filho, o tempo continuava a passar, e as expectativas de Abraão e Sara começaram a se esvair. Eles estavam envelhecendo, e embora confiantes nas palavras de Deus, não viam sinais de que a promessa de um filho se concretizaria. Em sua impaciência e duvidando de que Deus pudesse cumprir essa promessa da maneira que ela imaginava, Sara sugeriu uma alternativa. Sara, então, sugeriu a Abraão que tivesse um filho com sua serva Hagar, para que assim pudesse cumprir o desejo de ter uma descendência. Na cultura daquela época, isso era uma prática comum, onde uma serva poderia gerar filhos para a senhora da casa, caso esta não pudesse ter filhos. Abraão, embora hesitante, seguiu a sugestão de Sara. Hagar concebeu e deu à luz a Ismael, um menino que foi recebido com alegria, mas que não era o cumprimento da promessa que Deus fizera a Abraão e Sara. No entanto, a decisão de Abraão e Sara de tomar o controle da situação e agir de acordo com sua própria lógica e pressa, em vez de confiar plenamente em Deus, trouxe consigo complicações. Hagar começou a desprezar Sara, e o relacionamento entre as duas mulheres tornou-se tenso. Sara, sentindo-se desonrada e frustrada, tratou Hagar de maneira severa, o que levou a serva a fugir para o deserto. Foi nesse momento de confusão e desespero que Deus apareceu a Hagar e a instruiu a voltar, prometendo-lhe que Ismael também seria abençoado e se tornaria o pai de uma grande nação. A experiência com Hagar foi uma lição dolorosa para Abraão e Sara, pois eles haviam tentado tomar o controle das coisas em vez de esperar pacientemente pelo cumprimento da promessa divina. Embora Ismael fosse um filho de Abraão, ele não era o filho prometido, o herdeiro da aliança que Deus fizera com Abraão. Essa história de impaciência e ação precipitada mostrou que, apesar de nossa vontade de apressar o cumprimento das promessas de Deus, somente sua intervenção direta pode trazer à tona os planos perfeitos que Ele tem para nossas vidas. A experiência de Ismael foi, assim, um lembrete de que a confiança em Deus precisa ser plena e contínua, sem tentativas de resolver as coisas por conta própria. Após os episódios de impaciência e incerteza, Deus voltou a reafirmar suas promessas a Abraão e Sara de uma maneira clara e gloriosa. Deus, que nunca falha em cumprir suas promessas, visitou Abraão e Sara, como ele havia prometido. Sara, que já havia rido com descrença no início, agora ri de alegria e maravilha, pois Deus havia cumprido o que parecia impossível. Ela concebeu e deu à luz a um filho, que seria o herdeiro das promessas divinas. O nascimento de Isaque, filho de Abraão e Sara, foi um milagre que não apenas trouxe alegria à família, mas também significou o início do cumprimento de grandes promessas. Isaque, cujo nome significa riso, foi o símbolo de que a alegria verdadeira vem da confiança em Deus, mesmo quando tudo ao nosso redor diz que o impossível é impossível de ser alcançado. Quando Isaque nasceu, foi como se o impossível tivesse se tornado realidade diante dos olhos de todos, e Abraão e Sara puderam ver a fidelidade de Deus de maneira muito pessoal. Abraão, com 100 anos, e Sara, com 90, agora viam a realização das palavras de Deus. Eles haviam esperado muitos anos, enfrentado dificuldades e até tomado decisões equivocadas. Mas finalmente a promessa se concretizava de maneira maravilhosa. O nascimento de Isaque não foi apenas um presente para Abraão e Sara, mas um sinal de que, quando Deus promete algo, Ele é fiel para cumprir, independentemente das circunstâncias. Além disso, o nascimento de Isaque também marcou o início do cumprimento da aliança que Deus fizera com Abraão. Isaque não era apenas o filho de Abraão, mas o herdeiro das promessas que Deus havia feito, incluindo a promessa de uma grande nação que surgiria de sua linhagem. Esse momento foi um marco não só para Abraão e Sara, mas também para a história do povo de Israel, pois através de Isaque, a linhagem que levaria à salvação de todas as nações começaria a se desenrolar. O nascimento de Isaque foi a prova de que, em Deus, o impossível é possível. Ele não só cumpriu sua promessa, mas também mostrou que ele é fiel, mesmo quando o tempo passa e a esperança diminui. O sorriso de Sara ao segurar seu filho era o sorriso da esperança renovada e da confiança plena na fidelidade de Deus.
Um dos episódios mais desafiadores e significativos na vida de Abraão foi o pedido de Deus para que ele sacrificasse seu filho Isaque. Essa ordem parecia contradizer tudo o que Deus havia prometido a Abraão. Como poderia a grande nação ser formada a partir de Isaque se Deus estava pedindo para ele ser sacrificado? No entanto, essa foi a prova máxima da fé de Abraão. Deus chamou Abraão para um teste de fé que iria definir a profundidade de sua confiança nele. Abraão, sem hesitar, obedeceu à ordem divina. Ele se levantou cedo, preparou tudo o que seria necessário para o sacrifício e partiu com Isaque para o Monte Moria. Durante a jornada, Isaque, sem saber o que estava por acontecer, perguntou ao pai sobre o cordeiro para o sacrifício, ao que Abraão respondeu com fé: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Essas palavras demonstraram a confiança inabalável de Abraão em Deus, mesmo quando o futuro era incerto e doloroso. Ao chegarem ao monte, Abraão preparou o altar e, amarrando Isaque, ele levantou a faca, pronto para cumprir a vontade de Deus. Nesse momento crucial, quando o sacrifício parecia iminente, o anjo do Senhor chamou Abraão, dizendo-lhe para não fazer mal ao menino. Deus havia visto a obediência completa de Abraão e agora fornecia um carneiro preso por seus chifres em um arbusto que seria oferecido em lugar de Isaque. Esse episódio foi mais do que um teste de fé. Foi também um símbolo profundo da provisão de Deus. Abraão aprendeu que, mesmo nas situações mais difíceis, Deus nunca nos pede algo sem que Ele mesmo providencie o que precisamos. A história de Abraão e Isaque é um reflexo do sacrifício que Deus fez mais tarde, ao oferecer seu próprio filho, Jesus, como sacrifício pela humanidade. Abraão, ao obedecer a Deus sem reservas, se tornou o exemplo de fé e confiança, provando que, mesmo diante do impossível, a obediência a Deus é a chave para experimentar sua provisão. O sacrifício de Isaque também reforçou o caráter de Deus como aquele que provê. Deus não pede nada sem que Ele mesmo tenha um plano de salvação e redenção. Essa experiência de Abraão é um marco na história de fé, pois ela simboliza o maior sacrifício que Deus faria no futuro, oferecendo seu filho para a salvação de todos. Após o episódio do sacrifício de Isaque, onde Abraão demonstrou uma fé inabalável, Deus renovou sua aliança com ele, fortalecendo ainda mais as promessas que haviam sido feitas anos antes. Esse foi um momento de reafirmação da relação especial entre Deus e Abraão, uma relação que não apenas envolvia Abraão pessoalmente, mas também tinha implicações para sua descendência e para gerações futuras. Deus, ao ver a obediência de Abraão, reafirmou sua promessa de que ele seria o pai de uma grande nação. Ele lhe disse que sua descendência seria tão numerosa quanto as estrelas do céu e que, por meio dele, todas as nações da terra seriam abençoadas. A aliança feita por Deus não era apenas sobre Abraão, mas sobre os seus descendentes, começando com Isaque e seguindo por toda a linhagem que viria dele. Além disso, Deus prometeu que a terra de Canaã seria dada à sua descendência para sempre. Esse território, que Abraão havia peregrinado em sua jornada, agora era assegurado como herança para os filhos e netos de Abraão. A promessa de uma grande nação, que começaria com Isaque, ganhava um novo significado, pois ela se estendia a todas as gerações que viriam após ele. Essa promessa não estava restrita a uma simples bênção material, mas abrangia também o cumprimento do plano de Deus para a salvação da humanidade, pois da linhagem de Abraão viria o Salvador. Deus também fez questão de lembrar a Abraão de sua fidelidade. Embora as circunstâncias parecessem impossíveis, Deus havia cumprido suas promessas, e a continuidade dessas promessas estava garantida. Ao renovar a aliança, Deus estava estabelecendo um compromisso eterno que se cumpriria ao longo das gerações. Abraão, agora com uma confiança ainda mais fortalecida, continuou sua jornada, sabendo que o futuro de sua descendência estava seguro nas mãos de Deus. A renovação da aliança foi um ato de reafirmação, onde Deus garantiu que sua palavra seria cumprida, não apenas para Abraão, mas para todo o povo que surgiria dele, o povo de Israel, que seria luz para as nações. Ao olhar para a vida de Abraão, é impossível não reconhecer o imenso legado que ele deixou para o mundo.
Abraão não foi apenas um homem de fé, mas também o pai de uma nação e um modelo para todos aqueles que colocam sua confiança em Deus, mesmo quando o caminho parece incerto. Sua história é marcada pela obediência, pela confiança absoluta nas promessas divinas e pela disposição de seguir o chamado de Deus, independentemente dos desafios e das dificuldades. Abraão é reconhecido como o pai da fé, não apenas porque foi o primeiro a acreditar nas promessas de Deus de uma forma tão profunda, mas porque, através de sua vida, a fundação da fé judaica foi estabelecida. Ele recebeu a promessa de que sua descendência seria abençoada e que todas as nações da terra seriam abençoadas por meio dela. Através de Isaque, Abraão se tornou o ancestral de uma grande nação, Israel, que ao longo da história desempenharia um papel central no plano de salvação de Deus. Mas o legado de Abraão vai além da linhagem física. Na carta aos Romanos, o apóstolo Paulo descreve Abraão como um exemplo de justificação pela fé, sendo ele o pai de todos os que creem. Romanos 4:11. Abraão acreditou em Deus mesmo quando as promessas pareciam impossíveis, e sua fé foi creditada como justiça. Assim, ele se tornou um modelo para todos os crentes, mostrando que a salvação não vem pelas obras, mas pela fé em Deus. A vida de Abraão também é uma lição sobre a paciência e a espera pelo cumprimento das promessas de Deus. Ele não viu a realização completa de todas as promessas durante sua vida, mas acreditou que Deus era fiel para cumprir o que havia prometido. Seu exemplo ensina aos crentes a importância de esperar o tempo de Deus, confiando que Ele cumprirá suas promessas, mesmo quando as circunstâncias parecerem desafiadoras. O legado de Abraão continua a inspirar milhões de pessoas ao redor do mundo. Ele não só é reverenciado no judaísmo, mas também é uma figura central no cristianismo e no islamismo, sendo considerado o patriarca de todas essas religiões. Seu nome é lembrado como símbolo de fé, obediência e esperança, e sua história permanece uma das mais poderosas em toda a Escritura, lembrando-nos que, ao seguirmos o chamado de Deus, podemos ser usados para cumprir seus grandes propósitos no mundo.